padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Fecunde a alegria desta comunhão, de estarmos juntos aqui para proclamar a palavra, nossos corações e nossos olhos se abram, nossos ouvidos se escancarem para que a interpelação da palavra de Deus chegue a nós, como exemplarmente nos mostra Maria, que ouve e a palavra nela fecunda. Hoje, irmãos e irmãs, nos interpela o exemplo de fé e perseverança de uma mulher cananeia, pagã. E aí a gente se pergunta, uma pagã exemplo de fé? Qual será a razão que fez dela um exemplo de fé para todos nós? E aqui quero lembrar Santo Atanásio, quando diz: bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Lembremos-nos, os santos e os que querem viver em Cristo devem elevar-se ao desejo desse alimento e orar. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente minha alma por vós, ó meu Deus. É preciso desejar, como a mulher pagã. Por isso ela se torna para nós exemplar. Porque quem se volta para Deus deve antes de tudo crer, e Ele então concederá o que for pedido. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Aquela mulher que ainda não acreditava e que além disso era estrangeira, o Senhor responde dizendo: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Porém, voltando-se para aquela que fora humilhada com palavras tão duras e que, liberta do seu paganismo, dá a sua adesão à fé, começa a tratá-la não como um cachorro, mas como um ser humano, dizendo-lhe: grande é a tua fé. Logo que aquela mulher acreditou, deu-lhe a recompensa de sua fé, acrescentando: seja feito como queres. E a partir daquela hora, sua filha ficou curada. Vamos nos deixar, por esta palavra que agora vamos proclamar, vamos nos deixar interpelar. Naquele tempo, Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Amado e amada de Deus, nosso tesouro maior é a nossa fé. A nossa fé é a nossa força. Porque pela experiência profunda da fé, confiança incondicional em Deus, é que nós exatamente ficamos em sintonia profunda com o seu coração. Por isso, essa mulher pagã se torna exemplar. A mulher que tinha uma filha com um espírito impuro, ouviu falar de Jesus, era pagã, ouviu falar. Ao ouvir falar, foi interpelada no fundo do coração, compreendendo que ali estava uma fonte, e a fonte do bem e do amor. E foi até ele, caiu aos seus pés. Caindo aos seus pés, ela tem um gesto de ajoelhar-se, portanto, reconhecendo nele a divindade, abrindo-se, portanto, como pagã, àquilo que de fato nos sustenta, que é a força da presença de Deus. E reconhecendo a ele, lhe faz uma súplica, pede-lhe que expulse de sua filha o demônio. Jesus então abre um diálogo com ela para levá-la à força bonita do testemunho de fé, justificando: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar a pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher compreende.
Ela, como pagã, era razão de preconceito por parte dos religiosos na terra de Jesus, que chamava-os, por serem pagãos, de cachorrinhos. Mas ela reconhece: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. E aí Jesus, então, depois deste diálogo, firma a força bonita e exemplar da fé daquela mulher e diz, como se Deus pudesse se tornar obediente pela força da fé de uma criatura a esta criatura. Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa, o demônio já saiu da tua filha. E a mulher voltou, encontrou a filha deitada na cama, o demônio havia saído dela. Irmão e irmã, aquela mulher que ainda não acreditava e que além disso era estrangeira, responde Cristo: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. Mas voltando-se para aquela que fora humilhada com palavras tão duras, por ter sido libertada do paganismo, por ter feito o caminho de união profunda com Deus e dar sentimento à fé, Jesus começa a tratá-la não como um cachorro, mas como um ser humano e a elogia: grande é a tua fé. Logo que ela acreditou, dá-lhe a recompensa: seja feito como tu queres, e a filha ficou curada. Supliquemos a Deus, unidos ao coração da nossa mãe, de fé exemplar, a graça de crermos, para sermos dignos dos bens, dos dons e das graças de nosso Deus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria e muita esperança do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira